Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Hoje escolhi falar sobre esse tema aqui. Boa noite para quem está chegando. Se vocês puderem falar como é que está o som, como é que está a imagem, agradeço. Então vamos falar por que só focar na comida não resolve a obesidade infantil. Por que será que tem outros fatores que estão por trás? Boa noite, obrigada. O que tem além, da comida na obesidade infantil? Eu escolhi esse tema porque chegou as férias escolares. E aí, tem muitas crianças que compensam algumas das emoções na questão da alimentação. E eu já falei com vocês aqui sobre a questão de seletividade alimentar. Tem essas crianças, às vezes, que não se alimentam tão bem, que precisam, que pai e mãe, às vezes, tem que ficar fazendo algumas coisas para ver se dá certo, porque tem essa dificuldade em se alimentar. E, por outro lado, nós temos a obesidade infantil. Então, não significa que alimentação, mudanças de hábitos não vão influenciar, com certeza. Mas o que mais que existe além? O que nós podemos fazer? O que eu faço aqui no meu trabalho para ajudar essas crianças? Então, muitas famílias, quando vê essa criança tendo esse excesso de peso, a primeira coisa que faz é tentar diminuir doces, diminuir os carboidratos, o que pode mudar nessa rotina de alimentação. E está certo, sim, está certo. Mas e além disso, o que essas crianças mostram nesse comportamento aí alimentar? O que tem aquelas também que às vezes a mãe fala, nossa, mas eu não entendo, tá ganhando muito peso, nem come tanto assim. Mas o que mais que pode estar influenciando? Então existem algumas causas, boa noite, tudo bem? Que podem estar por trás desse pedido de socorro dessas crianças. Muitas vezes são questões comportamentais, questões emocionais, questões familiares. Então, quem já passou aqui pelo atendimento, acompanhando seus filhos, Vamos falar hoje dessa forma, já que estou falando aqui com o público de pais, mães, que trazem as crianças para fazer o atendimento, sabe que eu faço muitas perguntas antes de iniciar o atendimento, porque eu realmente quero entender como que é, Muitas vezes os pais falam, tá comendo demais, eu não sei mais o que fazer, já levei alguns médicos, já tá com a nutricionista e mesmo assim tá compensando, eu quero entender o que mais tem por trás. Então aí quando eu faço essas perguntas de entender na questão da gestação, às vezes as pessoas ficam, para que ela quer saber, Por que tá querendo entender esse processo? Porque a gestação, como que foi essa gestação dessa mãe? Ela ganhou muito peso? Ela falou, mamãe, como é que foi a alimentação dela? Como é que teve algum distúrbio metabólico? Essas são questões que a criança pode sim trazer e acabar desenvolvendo a obesidade infantil como causa de algum fator que foi influenciado sim na gestação dessa mãe. Então isso são coisas que podem influenciar e que é por isso que eu fico perguntando. E quando chega aí nessa época de férias, o que a gente precisa entrar em alerta? O que os pais precisam acompanhar? Boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? O que esses pais precisam acompanhar de perto? Porque muitas vezes, a criança, no período escolar, elas têm o quê? Uma rotina muito agitada, ela tá na correria, ela tem muitas atividades, então muitas vezes ela tá ali gastando mais energia. E aí não tá focado tanto em comer. Aí chega as férias. E aí quando vem as férias, às vezes pode vir junto a ansiedade, porque mexeu um pouco na rotina. Então, às vezes, essa criança que tinha muitas atividades teve que diminuir, Às vezes, questão de natação, crianças fazem balé, e muitas vezes também essas atividades entram
em férias, né, para essas crianças. E aí essas crianças começam a ficar entediadas dentro de casa, por mais que os pais se desdobrem, que fazem alguma coisa, quando tá viajando ainda é mais tranquilo, né, que tá gastando um pouco de energia, ou também tá tendo uma oferta maior de alimentos ali que podem influenciar nesse quadro. E aí elas começam a ficar bastante agitadas, ficam ansiosas, ficam com tédio. E aí elas vão fazer o quê? Então, o importante quando elas vão buscar esse alimento é o que elas estão tampando aqui dentro? Que vazio que elas não estão sabendo lidar. Ainda mais crianças, né? Nós adultos já temos essa dificuldade de lidar com as nossas emoções. Agora imagine uma criança que está começando a descobrir esse mundo. Então, se ela está sentindo alguma coisa, ela acha que é fome mesmo e vai comendo e vai comendo. Então, por isso que precisa ficar de olho. Essa criança, ela está compensando de alguma forma? O que ela está compensando na comida? É uma ansiedade? É o que ela não está sabendo lidar? E também tem as questões de frases que os pais também às vezes associam a essa comida, né? Não sei quem está aqui se já ouviu algo do tipo, né? Às vezes a criança tem algum tipo de comportamento, se você não se comportar dessa forma, você não vai ganhar um sorvete. Opa, já associou a comida. Você precisa comer tudo, porque senão você não vai ficar forte. Aí na hora que essa criança cresce, ela acha que as dificuldades da vida, as situações que ela precisa ser forte, ela faz o quê? Eu tenho que comer, porque assim eu vou ganhar massa, eu vou ficar, né, cheia, eu vou ter espaço para poder lutar, combater, porque eu sei que se eu comer eu vou ficar forte. Olha só, são frases que muitas vezes acontecem no dia a dia e nós não percebemos que isso pode se influenciar. Então, precisamos parar um pouco de associar essa comida a algo de um prazer imediato, alguma situação de recompensa, porque muitas vezes o nosso inconsciente depois, lá na frente, vai trabalhar com isso também. E aí pensa o quê? Se eu fizer alguma coisa boa, eu mereço comer. Vamos comemorar, eu preciso comer. Mas se eu não fiquei triste, eu preciso comer. Aí vira tudo assim, né? A comida, o imediato, porque quando eu comia eu ficava bem, eu ficava forte. E aí essa criança começa a guardar essas memórias. E aí depois, às vezes não é só na infância, né? Depois adulto também tem esse problema com o peso. E pensando nesse público infantil, exclusivamente que eu quero falar com vocês hoje, o que pode ser feito nesse período escolar que pode ajudar essas crianças a não entrarem nesse quadro ou a piorarem esse quadro, né, de excesso de peso? Então, muitas vezes, procure atividades para essas crianças, principalmente ao ar livre, porque ao ar livre elas estão gastando energia, elas muitas vezes estão esquecendo de comer, atividades prazerosas para elas, porque quando elas estão fazendo alguma coisa que elas gostam, elas não vão ficar lembrando de, eu vou ali beliscar, mãe, tem um doce aí, passa ali na cozinha, já pega alguma coisa e tá beliscando o tempo todo. Vamos evitar, precisa ser evitado também que essas crianças fiquem muito tempo em telas, né, telefones, celulares, televisão. Por quê? Tem dois fatores aí que nós precisamos entender em relação à criança, três na verdade. Crianças ficarem em telas muito tempo nesse período de férias escolares. Porque quando essas crianças estão ali sentadas assistindo alguma coisa, primeiro, que tipo de conteúdo que elas estão consumindo? Porque às vezes, né, quando as crianças chegam aqui, eu não tenho filhos ainda, então quando essas crianças chegam aqui, eu fico vendo o que elas estão assistindo ali. E muitas vezes quando esses personagens que elas são apaixonadas, eles estão comendo o quê? É difícil. Se não for alguma coisa específica, não tem uma salada ali, não tem uma fruta. É raro. Nem sei se eu já vi aqui, nesses programas que eles vão mostrando aqui. É tanto personagem que eu nem sei. Eles estão comendo o quê? Um hambúrguer, eles estão comendo uma pizza, eles estão comendo assim, né? Esse fast food, essa comida rápida, que muitas vezes esse excesso de açúcar, então as crianças começam, é muito doce. E aí se ela associa aquele personagem que ela gosta, que ela admira, se ele tá comendo, eu também posso comer. Ou às vezes ela nem tá com vontade, aí tá ali assistindo e fala, nossa mãe, pai, vamos pedir uma
pizza, me deu vontade de comer, porque ela tá ali estimulando. E aí, se essa criança também tá assistindo, tá diminuindo o gasto energético, porque ela tá sentadinha, não tá ali fazendo uma atividade física, então não é porque tá de férias que tem que suspender todas as atividades físicas. Ah, não tem uma atividade ali, então leva essa criança pro parque, vai caminhar, vai andar de bicicleta, alguma coisa para gastar essa energia. E o terceiro fator é não colocar essas crianças para comer assistindo também telas. Por quê? Pensem aqui comigo, vocês adultos aí, quando vocês vão pro cinema. Vocês pegam ali, nós, que eu também faço isso, pega ali aquele balde, né, enorme de pipoca. E aí você começa a assistir o filme, você nem percebe. Você comendo, na hora que você vê, acabou a pipoca. Você nem percebeu. Então a hora de se alimentar tem que ser um momento único, né? Pare ali naquele momento, se puder sentar à mesa, sente com a família, se possível. Para aquele momento, para a refeição. Porque muitas vezes seu corpo está ali comendo, ó. Se você não consegue, se você não está observando o que você está fazendo, a sua saciedade vai demorar a aparecer. Então essa criança tá ali, né, com iPad, tablet ali do lado, a mãe coloca até na mesa, né, eu já vi também, não vou julgar, porque não tenho filhos ainda, então na prática eu não sei, é muito fácil falar, né, não coloca o iPad ali na mesa, não coloca nada para assistir, horário de comer é comida, mas eu não sei na prática, negócio de chupeta, né. Eu hoje falo, não vou, mas e na hora da prática, se o menino chorar, não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, né, eu vou mostrar pra vocês o que é certo. Almoçar assistindo alguma coisa já é rotina pra mim. Pois é, mas você tem uma alimentação certinha, né, você é bem fitness. Mas pode prestar atenção, se você às vezes ficar muito atento à tela, se essa criança está assistindo muito à tela, ela vai comendo e não percebe. E aí ela come em maior quantidade. E isso faz o quê? Prejudica essa criança. Então, vocês precisam entender, mudar um pouquinho, ter uma rotina. Boa noite, Andresa, tudo bem? Ter uma rotina para essa criança. Não é porque tá de férias que tá tudo liberado, não tem horário para comer, pode comer qualquer horário, estamos de férias. Não. É importante sim manter uma rotina, manter essa alimentação mais saudável possível e fazer essas dicas, né, que eu falei pra vocês agora. Eu sei que é difícil, né? Todo dia tem que inventar uma coisa, são muitos dias aí de férias, mas se você começa a fazer essas pequenas mudanças, isso não vai excluir levar essa criança ao nutricionista, nem é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, porque eu não tenho capacidade nenhuma para falar sobre esse tema, o que você dá para sua criança comer ou não, o que é para diminuir essa alimentação, que vai ajudar, não é esse o ponto. Mas se você, nem sou criança, mas super me identifiquei, pronto, então aí já vamos tratar os adultos também. Então, não exclui, tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um endocrinologista, né, um médico que ajude, um pediatra, enfim, para ajudar nesse processo também. Mas hoje, o que eu quero mostrar para vocês? Que além da comida, existe um mundo à parte também, que é a origem do sintoma. Por que essa criança está comendo? O que ela está descontando nessa comida? Por que ela tem tanta necessidade de estar ali mastigando, de estar tampando alguma coisa? O que está desregrado nela que ela não está conseguindo lidar? Então, comece a estimular essa criança a falar sobre as emoções, né? Eu sempre deixo os livrinhos aqui das emoções básicas aqui no consultório. Eu gosto de conversar com as crianças sobre isso. O que te deixa triste? O que te deixa feliz? Quando que você fica com raiva? Porque essa é a forma delas identificar o que estão sentindo. E quando elas começam a falar sobre isso, muitas vezes esse alimento não vai precisar resolver nenhum problema. Porque ela está conseguindo expressar o que está sentindo, o que não está bom para ela. A criança também pode falar sobre isso, né? Lógico, não vai fazer tudo que quer, mas a criança também é importante que ela fala, que ela explique o que está sentindo. Nós também precisamos escutar essas crianças, né? Aqui no consultório eu faço muito isso. Eu estou aqui fazendo a avaliação, conversando com a mãe, com o pai, mas muitas vezes eu pergunto para a criança, mesmo se ela não souber o que eu estou perguntando, mas eu gosto de ouvir elas, o que elas estão sentindo, o que elas querem que eu mexa com elas. Por quê que eu não posso perguntar isso para elas? Muitas vezes elas só querem um momento para falar, para jogar para fora o que está fazendo mal. E aí eu trabalho muito
essa questão de obesidade infantil aqui no consultório. E aí muitas vezes, o que acontece, né? Foi algum fato, alguma memória que foi ruim para essa criança e que de alguma forma fragilizou, né? Desregulou essas partes hormonais, desregulou esses pontinhos da saciedade, então essa criança está buscando mais. E aí quando eu atendo essas crianças, que o principal objetivo é procurar por que esse corpo está se comportando dessa forma, assim eu vou diminuir essa ansiedade, vou regularizar o sistema nervoso, muitas vezes consigo trabalhar também essa questão hormonal e ajuda muito nesse processo. Então hoje tem uma nutricionista infantil que até ela tem me mandado alguns pacientes, nós estamos conversando sobre isso, esse processo, né? E ela tem falado, nossa, Débora, como que está sendo importante trabalhar isso com essas crianças, porque aqui eu consigo explicar para elas, passo o cardápio, o que vai ajudar nesse processo, mas e as emoções? O que nós precisamos fazer com elas? E aí eu ajudo também nesse processo, né? E aí o resultado é muito melhor quando essa criança tem um acompanhamento de outros profissionais para ajudá-la como um todo. Então, olha só, né? Uma pequena mudança na rotina deles, a diferença que pode fazer. Então, comece a colocar em prática. Outra coisa também que é muito importante, como que é o padrão alimentar desses familiares? Que tipo de ambiente que essa criança está vivendo? Porque muitas vezes os pais chegam aqui e falam, meu filho está com excesso de peso, já não sei mais o que fazer, os exames estão ficando ruins, né? Que além da estética, o principal é a saúde. Como que está a saúde dessa criança? Já começou a mexer em algum exame? Tem alguma coisa que está alterada, que está precisando de uma atenção maior? E aí eu começo a conversar com esses pais, tá, mas e como é que é o ambiente de vocês? Como é que é a alimentação? Porque a família precisa estar junto nesse processo. Porque às vezes aí os pais ficam assim, tem uns que ficam meio sem graça. De vez em quando a gente acaba pedindo mesmo alguma coisa, ele acaba sentindo o cheiro, já jantou, mas acaba sentindo o cheiro, na hora que a gente vê ele já tá lá pertinho querendo comer de novo. Mas até eu, que tenho consciência do que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que vai fazer bem pro meu corpo e o que não vai fazer, se tem ali na minha frente, muitas vezes é difícil controlar. Isso porque eu sou adulta, trabalho bastante minha questão emocional. Agora você imagina para uma criança que não consegue falar, muitas vezes sobre emoções, ela tá sentindo o cheiro e sabe que é bom. Porque o alface não tem o cheiro de um fast food, né? Não tem. Uma salada não tem. E aí aquele cheiro maravilhoso entrando, tomando conta da casa. Então a família precisa entrar também nesse processo. Precisam todos estar juntos, né? Eu falo pros pais, tá, eu sei que vocês querem comer, não tá precisando, mas come em outro momento, né? Que essa criança esteja na escola, tá com alguém. Não faça isso na frente, porque é difícil controlar mesmo, eles não sabem lidar com isso. E aí, às vezes, só chegar para uma criança e falar, para de comer isso, que você não vai mais poder comer isso. Mas sem tratar a causa, por que ele está descontando isso na comida, vai ser mais difícil esse processo, com certeza. E eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo, ajudar essas crianças e os adultos também aí que se identificaram, né? Por quê? Que o corpo está compensando dessa forma. E hoje é a nossa última live de 2024, porque se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, pode ir mandando. Porque semana que vem vai ser já o Natal, depois Ano Novo, então eu não vou conseguir fazer live com vocês. Mas eu gostaria de agradecer imensamente todos que fizeram parte aí das lives, que me acompanharam aí nesse processo. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui. Tem pessoas que me acompanham praticamente em todas as lives. Tem outras lives sempre aparece alguém novo por aqui. Muito obrigada. Que todos nós, né, tenhamos um excelente 2025, que seja um ano maravilhoso. Eu já falei isso muitas vezes, mas vou repetir de novo. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu ficava pensando, meu Deus, onde é que eu vou arrumar tanto tema? Como é que eu vou falar sobre isso? Será que as pessoas vão entrar, não vão entrar? Depois elas vão assistir, não vão? E mesmo assim, vocês estiveram aqui comigo. Tem muita gente que assiste só depois. Agora que eu coloco também elas lá no YouTube, aí as pessoas acabam assistindo lá também.
Então, obrigada por cada um de vocês aqui, que Deus abençoe muito, muita saúde, muita paz, que seja um ano muito próspero na vida de vocês, na minha vida, na vida dos nossos familiares. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Mas eu só tô me despedindo aqui das lives de 2024, mas 2025 vou voltar, vou manter sim as nossas lives semanais. Vocês vão me ajudando aí com temas, porque tem hora que eu falo, meu Deus, vou falar sobre o quê? E acaba surgindo aí. Então me ajudem aí nesse processo aí também, viu? Conto com vocês. Obrigada. Fiquem com Deus, um beijão e tudo de bom para vocês.